Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao Ações na Bolsa. Meu nome é Ricardo Scapinello e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um ativo que a gente acabou de fazer a compra aqui de PETs para minha carteira de longo prazo. Então, vou explicar para vocês aí os motivos que me fizeram fazer a compra do papel e também explicar um pouquinho sobre a empresa, o que ela faz e tudo mais. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Caso você acha que esse conteúdo tenha sido relevante para você, não se esqueça de clicar aqui no like, se inscrever no canal para você acompanhar aí todos os vídeos que vai estar vindo ao longo do período, beleza? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre a empresa antes de fazer a análise gráfica do porquê que eu fiz a compra. Então deixa eu só colocar aqui para vocês. Pets então é uma empresa de pet shop que vende produtos ali para cachorros, gatos, pássaros em gerais, né, peixes e até outros pets como tartarugas, lagartos, coelhos, hamsters, enfim, várias coisas que você tem inclusive para casa, piscina, jardim, etc, para convívio ali dos seus pets. Além de rações, petiscos e tudo mais, tapetes, etc. A gente tem a parte da farmácia também que é muito importante. Tá? Então você já inclui não só os produtos pets como brinquedos e tudo mais, roupas, etc, mas também a parte de farmácia, de remédios, enfim, essa é uma parte muito importante ali para os seus animaizinhos. Quem tem animaizinhos sabe, eu que tenho também a minha doguinha, né, uma Bull Terrier, então está sendo bem interessante. Eu tive uma excelente experiência com a Pets, inclusive a parte de farmácia foi a minha primeira experiência que eu tive recentemente com eles, onde a minha cachorrinha estava com uma cistite, eu precisei fazer um tratamento com ela e acabei comprando então um remédio que não tinha em nenhum local aqui em Maringá, na minha cidade, e no final das contas, o único local que eu achei foi dentro da Pets. Foi aí que eu comecei a me interessar, porque quando eu entrei na empresa, eu vi o tamanho da empresa, todo o porte, toda a estrutura e o atendimento que me foi dado. Então, acabei gostando bastante, me interessando. Lembrei que a Pets tinha feito o IPO recentemente, né, em 2020, ali na Bolsa de Valores. Então, acabei pesquisando um pouquinho mais sobre a empresa para ver se era interessante, de repente, eu fazer uma compra, uma posição de longo prazo aí dessa empresa. Então, vamos lá. Pets, além de tudo isso daí, tá? Ela tem alguns dados bem interessantes, deixa eu falar para vocês. Além dessa parte, né, de pet shop, produtos de pet e também da parte de farmácia, tem o centro veterinário Séries, né, que fica também inclusive dentro da empresa. Então você tem não só toda essa parte de farmácia, produtos, mas também um centro veterinário dentro da empresa, o que é muito interessante, tá? Além disso, também dentro da empresa você tem a parte de cão cidadão, que é questão de adestramento, aulões, essas coisas que você pode estar fazendo com o seu pet também dentro da empresa, ou seja, tudo agregado no mesmo lugar. Para quem tem um pet sabe que é difícil a gente ficar se locomovendo, uma hora vai para um veterinário num local, outra hora você tem que ir para outro lugar comprar ração, enfim. Pets também é uma empresa muito digital, vou chegar lá, vou explicar para vocês, mas tem a parte que também adote pets, que é a parte social de adoção de animais. Tem a Zidog comprado no final do último ano, que é uma empresa fantástica ali de excelentes produtos, com uma ótima qualidade de produtos pets também. A Petix, né, que é a parte de tapetes higiênicos ecológicos, então uma excelente marca também de tapetes higiênicos. A Cansei de Ser Gato, que é o próprio site, né, canseidesergato.com, com diversos e diversos produtos ali para animais, para a questão dos gatos, enfim, né? Então tem muita coisa bacana ali dentro da empresa, dentro de um só local, que é o principal, né? Basicamente, tá? Mas se a gente parar para ver aqui, eu vou puxar aqui um pouquinho para baixo para a gente verificar a parte digital deles está bem relevante. Vou explicar até porquê e como foi que eu tive uma experiência na parte do digital. A Pets também tem uma marca própria de snacks, enfim, de petiscos, que eles vendem também dentro da parte. Então, assim, lançaram a parte da Z-Dog Kitchen, que é uma parte de alimentação específica ali para os animais. E tem vários projetos também de longo prazo, então contratação de VP serviços, né, com experiência de saúde humana, enfim, tem a parte de plano de saúde para os animais que vai ser provavelmente lançado no quarto trimestre de 2022 ou quem sabe no início do próximo ano, né, de 2023. Ampliações de laboratórios, pesquisas de mercado ampla aí com os clientes da PET. Então, uma estrutura muito bacana, algo que está sendo bem interessante. A gente tem uma receita bruta aqui no digital crescente, então de 56% no último ano.
tá? Da parte do grupo Pets. Na parte da Pets standalone, né, também cresceu algo em torno de 34%, tá? Representando o digital aqui, o aplicativo, né, da Pets, representando 67% do faturamento, muito interessante, então, né? A parte do digital muito forte, com muitas assinaturas, 315 mil assinantes. Então, a assinatura, vou chegar lá, vou explicar um pouquinho para vocês. Aqui tem a parte também do Adote Pets, explicando, né, sobre a ONG, as ações solidárias, enfim, tudo isso daí. Aqui os dados eu não vou passar agora, mas eu só quero passar aqui e explicar para vocês também que no último ano, do segundo trimestre de 2021 ao segundo trimestre de 2022, eles criaram, né, abriram 44 lojas, então basicamente 44 lojas dentro de um ano. Isso representa praticamente uma loja por semana, tá? Uma loja por semana, basicamente. Lucro crescente, 34%, né? Tanto da Pets, do grupo Pets, quanto a Standalone. Então, só a Pets, né? No caso. O grupo Pets, que tem todas as marcas, e a Pets Standalone, que é só a marca Pets. Então, no final das contas, a gente vê que a empresa está abrindo uma loja por semana, tá? Se a gente puxar aqui, então, os resultados, o preço dela está caindo há muito tempo, ó, a gente viu um padrão de preço caindo há muito tempo. A empresa está consistente, apresentando lucros, abrindo lojas, uma atrás da outra, uma loja por semana praticamente. Até mesmo por isso que as margens estão bem apertadas, tá? Por conta dela abrir tantas lojas recentemente. Muitas dessas lojas têm pouco tempo ainda de vida, vamos dizer que elas ainda não se pagaram, ainda todo o dinheiro que foi investido para a criação da loja não teve ainda o retorno financeiro desse valor, então ainda não atingiu o seu ponto de equilíbrio ali, vamos dizer assim. E isso significa que, como ainda tem algumas despesas carregando dessas lojas que ainda não atingiram esse ponto, a gente tem algumas margens bem apertadas, mas que a margem bruta dela está bem forte, tá? Uma margem bruta de 48%, margem EBITDA de 10%, tá bem interessante também. E assim a gente vai vendo ao decorrer do tempo as empresas, que essas empresas novas que estão sendo criadas, a maioria delas tem menos de 2 anos, então assim que elas atingirem esse ponto de equilíbrio e começar a trazer lucros, a gente vai ter resultados bem mais expressivos sendo apresentados aqui com as margens um pouco maiores, né? Também é interessante da gente ver que o payout aumentou, então, do último ano, a gente tem um payout um pouco maior, apesar de não ter pago muitos dividendos, a gente teve um payout maior, isso significa também que no longo prazo a gente pode ter, quem sabe, uns valores de dividendo um pouco acima de 2021, 2020, que foram resultados bem expressivos ali para a empresa. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que ela tem a dívida líquida negativa, então não tem dívidas, é uma empresa que não tem dívidas, tem mais caixa disponível do que contas para pagar, então ela está bem estruturada para caso a gente venha a ter alguma recessão global, alguma coisa desse tipo, então a empresa está teoricamente sem dívida nenhuma, ela tem um potencial de suportar toda e qualquer crise momentânea, né, obviamente, que ela não vai ter nenhum problema de caixa nesse período, tá? Então, basicamente, esses são alguns dos fatores, né? Tem aqui um fator também que é interessante, que o patrimônio dela tem subido, né? Os ativos circulantes, enfim, tem aumentado bastante, enquanto as dívidas, né, passivo circulante, enfim, não tem aumentado praticamente nada. Então, mantém-se a dívida e cresce a empresa. Então, não faz sentido, na minha opinião, ver os preços despencando tanto, que inclusive hoje chegaram à mínima de 52 semanas, tá? Além disso, eu vou contar a minha segunda experiência com a Pets, tá? Que foi não só a parte da farmácia, que eu só encontrei lá, mas aí eu gostando do atendimento, eu fui lá para comprar também um saco de ração, né? Minha cachorrinha utiliza essa ração hoje, que é a Royal Canin, de 15 quilos, médio, raça porte médio, enfim. Aí o valor estava em 352, eu cheguei na loja para fazer a compra, estava na loja por 396. A mulher da loja me falou, se você comprar pelo aplicativo, você vai pagar R$ 352, então você vai ter um desconto lá pelo aplicativo. Mas se você fizer a assinatura, você também vai pagar mais barato, com 10% de desconto. Eu falei, opa, então pera aí, vamos lá. Baixei o aplicativo, fiz a assinatura e comprei a ração por 317,19. Como eu já estava na loja, eu falei para ela, não tem como eu retirar aqui não? Ela falou, tem sim, inclusive você ganha 5% de desconto. Então eu fiz o pedido e paguei R$ 299,57. Tá? Então eu paguei basicamente bem mais barato do que estava. E além disso ainda, tá? Se a gente parar para analisar aqui, ó,
o preço médio de todos os locais são praticamente o mesmo, Cobase, Petlove, One Stories, a Amazon, enfim, 352,43, esse é a médio, 345 aqui, enfim, tá? Então eu paguei 299,57, praticamente aí 52, 53 reais mais barato do que eu pagaria em outro lugar. Para mim foi vantajoso. Além disso, eu fiz a compra pelo aplicativo do Banco Inter, que eu utilizo o Banco Inter, ganhei mais 5% de cashback na Pets, então basicamente o meu cashback saiu um valor total ali do saco de ração por R$ 285. Então, ótima opção. Fiz a compra pelo aplicativo, dentro da loja retirei dentro de 15 minutos, leva um tempinho, tá, para ficar pronto. Eles colocam algo em torno de 40 minutos, mas eu consegui retirar em algo em torno de 15, 20 minutos, eu consegui retirar. Eu já estava na região, tive que fazer umas outras coisas, acabei retirando, enfim. Então, paguei bem mais barato, poxa, R$ 285 comparado com 352, praticamente ali 60, 70 reais de diferença. Então, se você parar para analisar, isso é praticamente aí quase de 8 a 10 ações aí que você pode comprar da própria Pets, só com a economia que eu tive de ração, apenas da ração, sem falar de brinquedos, acessórios, enfim, e até da própria farmácia mais para frente, se eu tiver que precisar. Então, acabei me tornando cliente, comecei a pesquisar um pouco mais da empresa e vi que os dados, inclusive, não condizem, né? O preço não condiz com a estrutura que a empresa tem hoje, o tamanho do local, com todo o atendimento que você tem dentro de um só local. Como eu disse, né, para quem é dono de pet, sabe quanto é difícil a gente ficar se locomovendo, e se você ter tudo isso dentro da mesma estrutura, com preços completamente competitivos, acessíveis e muito mais barato que outros locais. Então eu achei bem interessante, gostei do atendimento e agora vamos aqui para análise técnica do motivo do porquê que eu entrei, além de toda essa estrutura e toda o que eu já contei para vocês. A gente vê que a parte azul aqui de Pets é quando ela fez a abertura do IPO, que foi na casa de 13,75. Então aqui foi o valor inicial do IPO, tá? Logo em seguida a Pets teve uma alta bem considerável, que atingiu algo em torno de 107%. Então, basicamente ali teve uma alta muito forte, fez um padrãozinho de congestão aqui e logo em seguida a gente teve o rompimento dessa congestão, um padrão de pivô e voltamos a cair e não parou mais de cair, né? Não parou mais de cair. Tanto que se você pegar esse padrãozinho do pivô que foi feito, se a gente pegar esse padrãozinho de pivô que foi feito, deixa eu só ajustar um pouquinho aqui ele certinho. Então, vamos colocar aqui. Aqui pegou aqui nessa mínima, beleza, aqui tá certo. Então, você vai ver que praticamente, exatamente foi feito um toque aqui na região de 261,8, né, 261,8, que geralmente é um local onde se tem um toque para reversão, realização de lucros, enfim. Então, tanto que tocamos nessa região e o papel subiu ali praticamente 40%, tá? Essa alta aqui deixa eu pegar isso aqui que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, essa alta aqui de praticamente, deixa eu botar aqui um pouquinho para cima, senão eu vou pegar ali junto com... Então, foi praticamente que 40%, tá, de alta, bem expressiva. Logo em seguida voltou a cair, fez novamente um toque aqui na região de 261,8, praticamente um toque ali na região, né? Então, para mim, isso daqui foi um padrão que foi formado de fundo duplo, tá? Um padrão de fundo duplo formado em Pets, num momento que a gente fez um toque aqui na mínima histórica, dentro de uma região de 261,8 da Fibonacci. Então, do gráfico diário, inclusive, tá? Se a gente analisar ainda, a gente vê que foi feito um padrão de rompimento dessa congestão. Então, fizemos aqui, deixa eu aproximar aqui um pouquinho, você vai conseguir visualizar. A gente fez aqui então o rompimento da congestão, tá? Acionou a venda no candle seguinte, então esse candle em vermelho aqui acionou a venda aqui dessa região. Logo em seguida a gente teve um retorno, então não deu sequência e voltamos aqui para dentro da congestão. Isso para mim é o considerado aí um falso rompimento então dessa congestão. A gente teve mais uma tentativa de rompimento aqui frustrada e aqui obviamente a gente está tentando, quem sabe galera, quem sabe, né, ter o mesmo padrão de falso rompimento que a gente teve aqui nessa região. Então fechou abaixo, fez um rompimento. Os compradores já rejeitaram, devolvendo com um candle de indefinição, não sabe se vai continuar caindo. Então pode ser que
amanhã, rompendo essa região, a gente volte a entrar nessa congestão e provavelmente eu imagino que devemos fazer o toque no topo do canal ou topo da congestão e quem sabe já estar iniciando aí com esse rompimento, até mesmo porque se você analisar um pouquinho mais para trás, essa amplitude a gente ainda não buscou ela, então essa amplitude aqui, se você puxar ela a partir do rompimento, você vai ver que está basicamente ali alcançando o alvo. Depende de onde for rompido também, né? Depende de onde for rompido, mas basicamente a gente tem aqui até a região do IPO, que é uma região bem interessante, que é basicamente que os 127% da FIBO, que coincide também com a média de 200. Então, é bem provável que a gente possa estar querendo ir até lá alcançar essa região de preço. Mas tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. A gente pode também ter mais um candle de queda acionando uma venda. Eu não me preocuparia ainda com isso caso isso acontecesse. Para mim, isso ainda poderia estar sinalizando uma tentativa de rompimento do fundo anterior. Então a gente pode ainda ter mais um candle de queda, a gente pode ainda vir a ter mais um segundo candle de queda, quem sabe até tocando aqui na média desse canal de baixa, né? Mas a gente pode vir a ter mais um candle de queda, inclusive, e quem sabe ter mais um segundo candle retornando até essa região acima dessa última mínima, que seria no caso a mínima histórica, acionando também aqui um padrão de falso rompimento da mínima histórica. Então, aqui a gente está num padrão de fundo duplo ainda, mas a gente pode vir a testar também um falso rompimento ou um padrão de rompimento aqui da mínima histórica. Então, não me preocuparia com quedas no início aqui agora dessa operação, tá? Então, basicamente, no gráfico diário, uma boa entrada seria nesse ponto. Lembrando que eu não estou recomendando nenhum tipo de compra do ativo, tá? Eu simplesmente estou falando o que eu fiz, mostrando como que foi a minha operação. Isso não é uma recomendação de compra em hipótese nenhuma. Então, eu estou mostrando exatamente o que eu fiz, como eu operei e o porquê que eu fiz essa operação. Então, basicamente, aqui seria um ponto bacana para entrar na compra também, tá? No rompimento e um retorno para dentro da congestão. Mas a minha entrada aqui foi no gráfico de 5 minutos, depois de um toque duplo, do fundo duplo, no meu gráfico foi de 5 minutos. Eu esperei então fazer o rompimento do topo anterior, ele fez aqui nesse candle, né, um rompimento do topo. E aí, depois que rompeu e acionou, né, no caso, uma tentativa de pullback, eu esperei com que os preços retornassem até a média e fiz a compra aqui na média. Então, exatamente quando ele tocou na média, eu ativei a minha compra e aí os preços eles voltaram a subir e já atingiu aqui um patamar a princípio dentro do mesmo dia de 2,89%, tá? Stop ficaria abaixo ali da mínima, né, que eu acho que é 2,83 lá, 82, então algo em torno de 1,89, já está com 2,89, então já tirou meu risco, posso estar colocando stop já no 0 a 0 e agora seguir a operação sem risco nenhum, tá? Então já é interessante para mim colocar o stop no 0 a 0 e seguir essa operação sem nenhum risco agora, caso o ativo voltar a cair, eu vou stopar no 0 a 0, enfim. Mas basicamente, né, lembrando que ele pode vir a cair um pouquinho mais. Então, para mim, como eu gostei da empresa, como eu tive boas experiências, paguei barato pelos produtos, algo. Então, eu tive muita boa experiência com a empresa. Não vejo motivos do porquê que eu não continuaria numa posição com ela. Então, basicamente, a gente ainda tem aqui no gráfico diário, né, um estocástico sobrevendido. Eu também estou analisando que é interessante de acompanhar que o MACD ele está com uma divergência de MACD, a gente tem valores aqui de volumes bem mais altos do que os volumes anteriores, a gente tem volumes caindo aqui, então a gente tem também o MACD subindo enquanto os preços estão caindo, então para mim isso é uma divergência de MACD, também no gráfico diário, tá? No gráfico semanal também é engraçado que a gente pode observar aqui no gráfico semanal meio que um triângulo sendo formado aqui do estocástico, então é bem provável que a gente possa estar fazendo, quem sabe, né, um toque aqui nessa região e voltando a subir, então até mesmo foi por isso que eu coloquei esse padrão, pode ser que a gente faça esse toque aqui e volte a subir, quem sabe rompendo esse patamar, então até no gráfico semanal é interessante a gente ter, quem sabe, aí a busca pela média de 21, tá? Mas basicamente também a operação. O alvo seria aqui no 100% da FIBO. O alvo basicamente ele é pegando esse fundo, primeiro fundo, né? Colocando com o topo, colocando aqui no segundo fundo, que no caso seria o fundo duplo. Então meu alvo ele está aqui na região de 100%.
da Fibo. Meu primeiro alvo seria aqui na região de 100%. Eu acredito que a gente possa, inclusive, passar no 100% e vir buscar o 127, tá? Direto. Então, quem sabe eu coloco direto aqui já meu alvo em 127. Lembrando também que a gente teve esse rompimento aqui do canal que ainda não foi projetado para cima. Então, é bem provável que essa amplitude de rompimento a gente venha... Deixa eu pegar ele aqui. Venha colocar ele aqui também. Caso os papéis, o papel, né, o preço volte a subir, a gente tenha de fato um rompimento, a gente vai ver algo desse tipo, rompendo o papel, ele provavelmente deve vir a atingir aqui a região de 127 com essa amplitude, então, que inclusive é a média de 200. Então, basicamente, para mim, foi um ponto interessante de fazer compra. A gente lembra que os ativos a gente tem que comprar com preços baratos e vender eles com preços caros. Então, basicamente, o que eu fiz foi comprar pets ao preço mais barato que existe, já que a gente está literalmente na mínima histórica. Um toque aqui na mínima histórica, deixa eu apagar esse monte de linha aqui. Então, a gente fez aqui um toque na 261.8 na mínima histórica. Então, literalmente, eu estou comprando a 8,99, 200 unidades. Vou começar a montar minha carteira de posição, porque eu achei bem interessante, até mesmo porque todos os meses eu preciso comprar ração, posso economizar na ração e utilizar a diferença para aumentar minha posição dentro da empresa. Isso para mim foi bem interessante e um dos motivos que me fez adquirir papel, além da dívida líquida negativa, enfim, de todos os outros fatores, tá? Então, basicamente, essa foi a minha análise do porquê que eu fiz essa operação, o ponto de entrada que eu fiz, e agora vamos aguardar, ver se os preços de fato vão alcançar. Caso a gente tenha os preços caindo mais, eu provavelmente não sei se eu sairia dessa operação, até mesmo porque se a gente analisar e pegar um próximo pivô aqui, eu acredito que seja possível que os preços cheguem. Deixa eu puxar esse patamar aqui, esse pivôzinho, que inclusive você vê que coincidência, ó, a região de 200% da fibra é exatamente onde nós estamos, então isso também acaba sendo um suporte, né, 200% da fibra, 261.18, então é possível que os preços ainda retornem a um patamar de 5,20, caso a gente tenha perca dessa região né, dos 200% aqui da fibra e volte a cair e continue as quedas, sei lá, com alguma conjuntura econômica ruim, algum fator pior, então a gente pode vir a ver novas quedas aqui, alcançando, quem sabe, a região de 261.8 desse movimento. Então, tem chão para cair, mas eu tenho... eu estou pagando, na verdade, aqui o menor preço possível, historicamente, que a empresa já chegou. Então, para mim, eu fiz uma boa compra, já que a gente tem que comprar papéis, boas empresas, a bons preços. E, para mim, a Pets, pela estrutura, pelo atendimento, eu não acho que ela possa valer só 8,99. Criando uma loja praticamente por semana, tem muito para expandir. E, provavelmente, a gente vai começar a ver esses resultados em breve aí, de retorno do lucro dessas empresas e provavelmente também nos preços das ações. Então, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Essa foi a minha compra da semana ali, Pets. E vamos lá. Até o próximo vídeo. Espero então que, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de conteúdo que vão vir aí nos próximos vídeos, beleza? Grande abraço para vocês, bons investimentos a todos e até mais, valeu, tchau!